Olá, é um prazer e uma alegria mais uma vez entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Puxe seu banco, se acomode na sua cadeira ou no seu sofá, mas deixe um espacinho para a gente, pois o programa Vida, Caminho e Luz está no ar. A todos os telespectadores que nos acompanham pela TV 7, aos ouvintes sintonizados na Rádio 7, aos nossos internautas, deixo nossos abraços fraternos, desejando a todos que possamos aproveitar este momento em que estaremos abordando temas doutrinários. Nosso convidado de hoje será Irapuan Correia. Ele é expositor de diversas casas do Movimento Espírita Campinense e coordenador do estudo de O Livro dos Espíritos no ASAS, que é a Associação Espírita Amor e Sabedoria, localizada na cidade de Campina Grande, aqui no estado da Paraíba. Ele abordará o tema A Força da Resignação. Durante o programa, perguntas poderão ser feitas pela plateia por escrito e entregues à nossa produção. As mesmas serão respondidas por nosso expositor ao fim da sua abordagem temática. Passamos agora a palavra ao nosso irmão Irapuan Correia. Que Deus, com seu amor, nos envolva e possamos aprender juntos. É um prazer tê-lo conosco. Nos abençoe, Jesus, e nos permita o Divino Mestre a força moral para vivenciarmos os seus ensinamentos. Conforme pensamos para este momento, veremos de abordar uma temática que titulamos de A Força da Resignação, que me parece muito oportuno, sobretudo para esses dias que estamos vivendo de acirradas dificuldades. Em um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os benfeitores espirituais, de forma bastante expressiva, vai nos dizer que a maneira de como encaramos a vida, na dependência de como experimentamos o viver, podemos conquistar uma resignação tal que é o maior preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, é para enfrentar a realidade difícil em que vivemos que pretendemos refletir um pouco sobre essa atitude, sobre essa virtude de que temos exemplares não somente no cristianismo, mas ao longo de toda a história da humanidade. A resignação. Essa força capaz de exemplificar a vida de forma heróica, do ponto de vista das realizações espirituais. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, em torno da problemática das reencarnações, vai levantar a seguinte questão: a encarnação é uma punição? Não são somente os espíritos imperfeitos que a ela estão submetidos? Uma questão grave, uma questão séria, uma questão muito lógica. Porque se observarmos a vida na Terra, na realidade em que nos encontramos, no estágio espiritual
do qual todos nós fazemos parte, é indiscutivelmente uma vida pautada pelas provas e pelas expiações. De sorte que essa tem sido uma das marcas fundantes do pensamento que se desenvolve em torno da problemática da reencarnação. Que, como já foi dito em outras tantas passagens das obras espíritas, é uma chave através da qual encontramos a explicação de problemas até então insolúveis e que não têm solução sem um respaldo, sem as informações, sem os esclarecimentos que advêm da doutrina das reencarnações. Mas a doutrina da reencarnação, ou como de forma muito contundente, Allan Kardec a ela se referiu como o dogma da reencarnação, longe está de ser uma doutrina completamente igual entre todas as escolas filosóficas, entre todas as culturas que a observam. Entre os gregos, por exemplo, a doutrina da encarnação é vista como a metempsicose, um termo uma doutrina esta, que defende a possibilidade da encarnação do espírito humano em corpos de animais. A doutrina espírita é radicalmente contrária a esta ideia. Segundo os benfeitores espirituais, em O Livro dos Espíritos, a reencarnação do ser humano somente é possível em corpos humanos. E isso pelo simples fato de que o espírito, em seu processo evolutivo, não retrograda. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor, mesmo que de forma poética, é bastante expressiva quando diz que o barro cozido não volta ao seu estado natural. Querendo dizer com isso que o progresso é irreversível, uma vez conquistando aquilo que se adquire nas experiências em cada existência vivida, jamais se perde. É um arquivo, é uma conquista inalienável que vai se somar com as demais, acessando a perfeição do espírito humano que transita pela Terra. Mas, se bem observarmos de passagem esta questão da reencarnação, haveremos de notar que ela desponta de forma muito natural em cada homem, em cada mulher, como uma ideia remota, como uma inspiração muito sutil a nos dizer que estamos na Terra como um peregrino, como alguém que busca o caminho do sagrado. Isso porque o peregrino não é um caminhante qualquer, à toa, na vastidão dos espaços, na vastidão dos horizontes. O peregrino é aquele, ou como bem expressa o latim peregrinus, é aquele que faz da sua caminhada uma busca pelo sagrado. E, invariavelmente, nós, na Terra, que tenhamos plena consciência dessa questão ou não, invariavelmente estamos em busca do sagrado. A vida na Terra se constitui um esforço de aperfeiçoamento, de burilamento da própria alma,
Santo Agostinho, por isso, um patriarca da igreja cristã medieval, é muito expressivo em seu epitáfio, quando vai dizer o que é que aflige o coração do cristão. É a certeza de que, como um peregrino, ele sente saudade de sua terra distante. Então, essa intuição que bate em nossa alma, que visita o nosso espírito, dizendo que somos na terra um peregrino em busca da perfeição, do burilamento, do melhoramento do nosso espírito, é que deve fazer com que vejamos a vida na terra com outros olhos, como algo que verdadeiramente é uma passagem. A vida na terra é uma passagem, e nessa passagem, aquilo que nos cabe realizar enquanto passamos é aproveitar de tudo que a nossa vida possa trazer à nossa experiência para nos aperfeiçoarmos, para nos engrandecermos espiritualmente. Allan Kardec responde à questão posta, com base na inspiração dos benfeitores espirituais, de forma muito sistemática, dizendo que não exatamente a encarnação é uma punição, a reencarnação é uma punição, mas uma necessidade, porque através da vida corpórea, o espírito, ele, realizando materialmente, cumpre os desígnios de Deus, aqueles que lhe foram atribuídos pela divindade. Ou seja, nessa instância, podemos dizer que todos nós, de forma consciente ou não, participamos como uma das forças da natureza na obra de Deus, realizando as leis, o cumprimento das leis, colaborando para o cumprimento das leis naturais. Completando o ensinamento, Allan Kardec vai dizer também que é necessário ao próprio espírito reencarnante, porque é através do cumprimento do trabalho a que ele é levado a cumprir, que é o seu dever, ele encontra um fortalecimento para o desenvolvimento da sua inteligência. E aqui é preciso fazer uma explicação breve para isso que os benfeitores espirituais que inspiraram Allan Kardec nesse texto, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, querem dizer com o que seja inteligência. Porque não se trata do que, geralmente, o termo, em sua forma sucinta, limitada, quer dizer algo como que o desenvolvimento da nossa intelectualidade. Muito pelo contrário, quando os benfeitores dizem que, através do trabalho material, nós encontramos um reforço para o desenvolvimento da nossa inteligência, eles querem com isso dizer de uma inteligência que, na verdade, é a possibilidade de sabermos o que é o bem e o que é o mal. Então, essa é a perspectiva, esse é o objetivo da reencarnação. Através da reencarnação, o espírito, ora como uma das forças da natureza, colabora na grande obra cósmica, que é a obra de Deus, e do ponto de vista individual, se aproveita do trabalho que lhe compete realizar e que lhe constitui o dever na dependência do seu estágio evolutivo para o desenvolvimento de seu próprio espírito. Então, a vida na Terra se constitui desse duplo objetivo. Ora, colaboramos com Deus para a manutenção da ordem cósmica e, assim fazendo, desenvolvemos nossa capacidade estritamente intelectual e também a nossa capacidade moral, a nossa capacidade psíquica, a nossa capacidade emocional,
a capacidade que temos em germe e que pode ser desenvolvida, nos levando, inclusive, às culminâncias de deuses, conforme, certa feita, o próprio Cristo asseverou: vós sois deuses, brilhe, portanto, a vossa luz. No entanto, na Terra, muitos são os impedimentos, grandes são as dificuldades, e nós, espíritos ainda imaturos, facilmente arrastados pelas tentações, pelas paixões, invariavelmente nos distanciamos do caminho, nos revoltamos com Deus diante das dificuldades que a vida naturalmente nos impõe. Então, a grande questão é: como encarar então a vida? Como suportar as dificuldades? Como levar até o fim as nossas provas, as nossas expiações, o dever que nos cabe na presente existência, sem nos perdermos pelo caminho, sem nos revoltarmos com relação às leis de Deus, sem nos revoltarmos contra o próprio Deus. Ora, a providência divina, que sempre esteve presente ao nosso lado, nos acompanhando ao longo das múltiplas reencarnações, nunca faltou com o seu apoio. E as lições imprescindíveis da resignação diante das dificuldades inevitáveis sempre esteve presente, ao alcance do nosso conhecimento. Basta ver que antes mesmo da doutrina cristã, os sábios, filósofos gregos já compactuavam desta importante lição. O filósofo estoico Zenão de Cítio, por volta do século IV, século III a.C., ele desenvolvia a sua filosofia estoica, que advém do termo grego stoa poikilé, ou seja, um pórtico pintado. Isso porque esses filósofos tinham o costume de se reunirem nas circunvizinhanças da cidade de Atenas, onde havia um grande mural pintado, daí a referência pórtico pintado, e se reuniu ali com os filósofos, com os estudantes da sua maior intimidade, como também de muitos passantes que se sentiam atraídos pela beleza daquelas lições. De fato, que os estoicos, a exemplo de Zenão de Cítio, que foi o fundador da escola, e de discípulos de maior visibilidade, Cleantes, Crísipo, vão consolidar a doutrina, estabelecendo o seu desenvolvimento como um todo composto por 3 partes, e que muito faz, por isso, lembrar a doutrina dos Espíritos. A primeira parte seria a física, a segunda parte, a lógica, e a terceira parte, a ética. E explicam a solidariedade entre as partes, a interferência entre as partes e como as partes funcionam em seu conjunto, conformando a doutrina estoica, através da conhecida metáfora da árvore, através da qual eles vão dizer que a física corresponde às raízes da árvore, a lógica ao tronco da árvore, e a ética seria a parte mais nobre da árvore, os frutos doces, nutritivos, aquilo que se espera de uma árvore saudável. Sendo assim, eles estabelecem com
a explicação dessa metáfora que há uma íntima relação entre ética e a natureza. Dessa relação, duas coisas se depreendem. Primeiro, que somos um microcosmo no cosmos, de forma que, se queremos viver bem, suportar as dificuldades da vida, passar por todos os dramas pertinentes à vida na Terra, temos que nos esforçar para viver em harmonia com a própria natureza. Do contrário, a própria natureza se volta contra nós, impedindo a nossa felicidade. Se quisermos ser felizes, temos que pautar o nosso comportamento em conformidade com o cosmos, que aí está, com a própria natureza. Outra consequência decorrente desta lógica, que implica uma relação entre ética e natureza, é o que eles chamam de determinismo ético, que para nós pode significar algo próximo de destino, mas que não vem a ser exatamente o que nós entendemos como um destino. Daí que, para esse determinismo ético, eles têm um termo e um conceito muito próprio, rei mar mené, ou seja, aquilo que é necessário. Isso porque eles entendiam que o cosmos, o universo, tem uma inteligência e que essa inteligência sempre funciona em benefício da nossa felicidade, do nosso crescimento espiritual, do aperfeiçoamento da nossa alma. Então, é algo muito próximo daquilo que nós espíritas entendemos como a providência de Deus em nossas vidas. Porque vejamos, quais as semelhanças que existem entre esse conhecimento que antecede o Cristo em pelo menos 4 séculos e a doutrina dos Espíritos. Ora, aquilo que eles chamam de física é o que nós, no Espiritismo, conceituamos como a nossa ciência de observação, como a nossa ciência experimental, a ciência do Espírito. Aquilo que eles chamam de lógica é o que nós, de forma muito sensata, conceituamos como a filosofia. E isso porque as problemáticas, as especulações, as perguntas que a filosofia estoica elabora para refletir o problema humano na Terra é o mesmo que a filosofia espírita, é o mesmo trabalho que a filosofia espírita se dá a realizar. E o que eles chamam de ética, considerando ser o fruto doce e nutritivo da árvore, é o que nós chamamos de religião, é a parte moral e ética da nossa doutrina espírita, que por sua vez é consequência da dimensão científica e filosófica da doutrina dos espíritos, conforme nos faz entender Allan Kardec na conclusão do Livro dos Espíritos. Então, se nós consultarmos o livro O Consolador, que é psicografado por Emmanuel, e que se constitui de uma série de perguntas feitas por uma comissão de estudiosos ao espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vamos nos deparar com uma questão bastante interessante, que não me recordo o número da questão, mas a fórmula é basicamente o seguinte: destino e livre-arbítrio. Qual dos dois predomina na nossa vida, na nossa existência? E o benfeitor espiritual, de forma muito lúcida, vai responder dizendo que o destino e o livre-arbítrio se entrecruzam, faz parte da nossa existência. Ou seja, da mesma forma que na vida nos deparamos com certas situações inevitáveis, a vida também nos prodigaliza da liberdade de agirmos para a construção do nosso próprio futuro, do nosso próprio destino, porque se assim não fosse, seríamos tão somente marionetes da providência.
Porque o destino de fato existe. Basta observarmos, basta atentarmos para inúmeros fatos com os quais nos deparamos. Só que, para os estoicos, assim como para a doutrina dos espíritos, não devemos, uma vez compactuando da existência do destino, nos mantermos na vida de forma alienado, nos mantermos na vida de forma inativa. Muito pelo contrário. A consciência de que há certos acontecimentos inevitáveis não deve tirar de nós a necessidade imperiosa de lutarmos contra as dificuldades. Outra escola filosófica que existiu na mesma época, por volta do século IV, século III a.C., e que era contemporânea da escola filosófica estoica, é a escola filosófica dos epicuristas, de Epicuro, de Samos. Ele também, assim como os estoicos, procurava a felicidade, um estado de felicidade que seria consequência da imperturbabilidade, daquilo que pudesse perturbar a vida. Um estado de felicidade que não seria uma felicidade qualquer, mas uma felicidade que tem um conceito muito próprio, que eles chamavam de eudaimonia, ou seja, uma felicidade incondicional, uma felicidade da alma, uma felicidade, digamos assim, espiritual, uma felicidade que não se conformava na dependência de qualquer coisa, mas uma felicidade que era o resultado da consciência tranquila. Só que, diferentemente dos estoicos, que dizia era possível alcançar esse estado de eudaimonia, de ataraxia, de ausência de perturbação pela contenção, pela restrição, pela limitação dos prazeres, os epicuristas vão dizer que é possível encontrar, é possível acessar esse estado não se furtando dos prazeres. Daí porque Epicuro vai dizer que o objetivo fundamental da vida é o prazer, hedoné, é o termo grego para prazer. Só que não se trata de um prazer qualquer, mas de um prazer da alma, de um prazer que eleve o espírito, e não de um prazer que rebaixa o espírito. Nisso eles se identificam, tanto os estoicos como os epicuristas. Epicuro, por exemplo, há um traço de sua biografia muito significativa e que eu acho interessante ilustrar nesse momento. Epicuro era uma pessoa extremamente austera. A austeridade do seu espírito se revelava nos traços da sua fisionomia. E as descobertas arqueológicas recentes notaram que existia um gosto estético entre os gregos, tanto aqueles marcados por uma intelectualidade já desenvolvida e ilustrada, como pelas pessoas simples daquele tempo, que era o costume de conservar na casa, nos aposentos, o busto dos considerados sábios, das pessoas de sua veneração, das pessoas que tinham, de alguma forma, se notabilizado por algumas realizações. E dentre os bustos mais cultuados estava justamente o de Epicuro. Isso porque era reconhecido pela maioria das pessoas que nos momentos de dificuldades, de grandes atribulações, observar demoradamente os traços da fisionomia de Epicuro conferia à pessoa que estava observando uma certa força moral que lhes possibilitava encarar com heroísmo, com determinação, as dificuldades da vida. E, de fato,
Epicuro passou pela existência, ele, o filósofo do prazer, suportando muitas dificuldades, mas preferindo, em benefício de uma felicidade real, muitas vezes suportar dores intensas, não desperdiçando a oportunidade dos grandes testes para o fortalecimento de sua determinação e do seu caráter. Tanto é que, em seu leito de morte, sofrendo muitas dores, ele vai, em uma de suas cartas, a um de seus discípulos, Meneceu, dizer que, não obstante as dificuldades, as dores, a vida é doce e bela e sempre digna de ser vivida. Então, nós podemos assim observar que Deus, que o Cristo, na condição de governador espiritual da Terra, mesmo antes de se apresentar no nosso planeta da forma como nós o conhecemos, já do mundo espiritual, trabalhava as consciências humanas, prestando o devido apoio para que pudéssemos suportar as dificuldades da nossa existência. Porque as lições da resignação antecedem a esse próprio tempo. E se os estoicos, se os epicuristas, com as suas doutrinas, são tão eficientes em nos possibilitar elementos de resignação para suportarmos as nossas dificuldades, quer dizer então da doutrina dos Espíritos, que tem mais elementos para nos persuadir da beleza desta virtude, da necessidade de cultuarmos esta virtude, a virtude da resignação. Porque a doutrina dos Espíritos é muito rica e muito mais rica, não desmerecendo as realizações, a contribuição dos antigos, mas a ciência espírita de observação, de experimentação, que nos fala da imortalidade, que dão prova da imortalidade, da pré-existência da alma e da sua existência depois da morte do corpo físico, que nos traz essa prova através das faculdades mediúnicas, das faculdades anímicas, da nossa realidade espiritual, com mais amplas possibilidades, nos persuade a respeito da necessidade de termos resignação diante daquelas dificuldades intensas, as quais não podem serem evitadas. Daí porque os benfeitores espirituais são expressivos, a forma de como encaramos a vida é fundamental para adquirirmos a serenidade necessária para não sermos joguetes dos acontecimentos e sermos lançados ao precipício da loucura ou de uma potencial prática suicida. Então, é fundamental entendermos essa lição da resignação, que longe está de ser uma espécie de covardia diante dos acontecimentos, mas muito pelo contrário, é de uma sabedoria muito elevada. Porque senão, imaginemos, alguém está prestes a se afogar e nós estamos na margem do rio ou de um local qualquer aquático. E nós observamos a pessoa lá se valendo de suas últimas forças, pedindo socorro, e nós sem nada poder fazer para salvá-la. E nós, arregimentando todas as nossas forças e a despeito de todo o nosso esforço, não conseguindo salvá-la. Ora, por isso vamos cair em desespero? Não, porque tudo fizemos para salvar aquela pessoa.
De sorte que, se a despeito de tudo que fizemos para salvar aquela pessoa, não conseguimos salvá-la, então é porque aquele fato, aquele desfecho foi efetivamente necessário. E se foi necessário, foi o melhor que pôde ter acontecido para todos que estavam envolvidos naquele drama. Porque a forma de como os estoicos, os epicuristas e a doutrina dos espíritos encara o problema dos fatos inevitáveis é idêntica. Para os estoicos, por exemplo, para os epicuristas, por exemplo, o que era efetivamente o destino? Qual era o conceito? Como é que eles desdobravam essa problemática do destino? Eles diziam o seguinte, que diante do destino, nós somente duas coisas podemos fazer, ou aceitá-lo ou não aceitá-lo. E que a despeito disso, inevitavelmente, ele aconteceria. De forma que, se acontecia, se o desfecho era aquilo nada mais era do que a materialização, a manifestação da vontade cósmica, que, em meios a aparentes contradições, tudo fazia para o bem, tudo resolvia da melhor forma possível. Então, são lições, são questões necessárias de serem entendidas por cada um de nós para que possamos encarar a vida da melhor forma possível, viver os momentos de dificuldades da melhor forma possível, sem nos agastarmos, sem nos afobarmos, sem nos revoltarmos contra qualquer forma de acontecimento, contra qualquer forma de dificuldades que se apresente em nossa vida. A vida é sempre digna de ser vivida e depende do nosso esforço nos aproveitarmos de toda a riqueza que ela tem para nos oferecer. Porque, às vezes, uma vida pode ser durante todo o tempo bem cumprida. E, às vezes, em apenas um momento, perdemos todo o fruto do nosso trabalho. Santo Agostinho, a quem já me referi em nossa fala, bispo de Hipona, patriarca da Igreja na Idade Média, que viveu de 354 a 430, viveu momentos intensos de dificuldades. E certa feita ele disse: se alguém me pergunta como estou, eu respondo. E isso aos 76 anos de idade. Não posso me deitar de forma conveniente, nem posso me sentar, nem posso ficar em pé, por causa das hemorroidas. Mas, contudo, se é a vontade de Deus, que posso dizer senão que me sinto muito bem? Então, são exemplos de resignação capazes de fortalecer a nossa disposição de permanecermos confiantes na bondade de Deus, em benefício de todos nós. Ou seja, a vida na Terra não acontece à revelia, não está acontecendo à revelia. Em meio ao aparente caos, Deus encontra-se presente, esperando tão somente de nós aquilo que podemos dar para não aumentarmos o quadro de desarmonia, mas para que, na dependência da nossa ação, dos nossos atos, da nossa atitude diante da vida, colaborarmos para que a luz brilhe e a harmonia se dê da melhor forma possível. Muita paz. Interessante essa relação que Irapuã trouxe para nossa reflexão sobre observação, a parte da doutrina que observa e a ciência.
a lógica e a filosofia, né? A ética e moral e a religião. E a primeira pergunta é: desabafar meus tormentos com alguém de minha extrema confiança pode amenizar minha dor e até extinguir meu sofrimento? Sem dúvidas. Uma vez que nós temos a oportunidade de compartilhar alegrias com os amigos, com as pessoas da nossa afeição, o mesmo vale para dividir o fardo das dificuldades. Afinal de contas, é como bem expressa o ditado popular, né? O amigo é para essas horas, não somente para as horas de prazer, de alegria, de realizações, de conquistas, mas também para os momentos difíceis, não é? É uma espécie de amor fraterno, que aí se dá em sua mais elevada manifestação. Para quem está assistindo nosso programa pela primeira vez, né, essa segunda parte do nosso programa é feito com as perguntas que foram feitas pela plateia. A segunda pergunta é possível, em um momento de dor, sentir o prazer que eleva a alma? O Cristo diz assim, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem. E os benfeitores espirituais, ampliando o entendimento que temos a respeito da fala do Cristo, vai dizer que assim se colocando, ele não se referia a todos os que sofrem, mas aqueles que sabem bem sofrer, que fazem do seu sofrimento uma oportunidade para o engrandecimento da sua alma. Então, primeiro é saber por que se sofre, porque às vezes existem sofrimentos fictícios, né? Sofrimentos, consequências de uma fantasia, de um capricho não realizado. E de outras vezes existem os sofrimentos reais, aqueles sofrimentos capazes de realizar. Então, essa questão bem se enquadra na lei de destruição, que o Livro dos Espíritos explora de forma muito primorosa. Ou seja, todas as culturas têm se respaldado numa tradição que podemos conceituar como o mito da criação e do combate. Então, por exemplo, o sofrimento é uma espécie, às vezes, de combate, né? O estudante, ele está sofrendo ali para adquirir um conhecimento, né? O construtor para realizar o seu projeto, o artista para realizar a estética. Então, o sofrimento nessa perspectiva, ele eleva a alma. Não é? Há um filme que eu indico para a nossa apreciação, que trata da história de Michelangelo. O filme se chama Da Agonia e do Êxtase, e que conta de todas as angústias que ele passou para realizar a sua obra, a pintura no teto da Capela Sistina. Mas o grande prazer que fazia com que ele suportasse todas as dores, todas as dificuldades, que teve como consequência a sua precoce cegueira, era compensado pelo prazer dele ver a obra realizada. Então, por vezes, quando se trata de uma realização positiva, todo sofrimento é experimentado com um certo prazer. Que aula de história boa, né? A nossa terceira pergunta: como tornar o livre-arbítrio um bom aliado diante do destino que nos apresenta? Não me vem na memória tal qual a fórmula expressa por Francisco Cândido Xavier. Não podemos, ele diz mais ou menos assim, não podemos mudar o passado, mas podemos desde agora trabalhar por um futuro diferente, né? Então, por exemplo, o destino é nada mais, nada menos do que a consequência de nossos atos, que retorna para nós como algo extremamente necessário, não como uma punição,
mas como uma recapitulação necessária, imprescindível para o nosso crescimento espiritual. Quando isso acontece, é o chamado destino, ou como diriam os gregos, o reimar mené, aquilo que se faz necessário. Mas isso não quer dizer que se nulifique aquele outro grande ensinamento que temos nas páginas do Antigo Testamento, da nossa literatura espiritual mais tradicional, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, na dependência de como vivemos a vida, podemos abreviar muitos capítulos de dores que já estão no nosso roteiro. Ou seja, se fizermos o bem, se aprendermos pelo amor, não temos jamais a necessidade de experimentar o sofrimento. A lição é mais branda, né? E a nossa última pergunta para concluirmos é: a resignação nos auxilia a enfrentarmos de forma mais serena esse período de transição para o mundo de regeneração? Sem sombra de dúvida, esse foi o nosso objetivo, aquilo que buscamos alcançar nas nossas reflexões, porque vivemos momentos de intensa dificuldade. Basta ver que os benfeitores espirituais enquadram esses dias que passam como momentos de transição, momentos em que o joio e o trigo estão ali juntos, de forma que temos que nos proteger, nos aproveitando, né, tirando proveito das lições que conhecemos, sobretudo a da resignação, para suportarmos a nossa prova, as nossas expiações, sem nos comprometermos, né, sem nos comprometermos mais com as leis de Deus. A palavra resignação aparece com bastante frequência em palestras e livros espíritas. Também está presente nas obras básicas de Allan Kardec, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quando adentramos a doutrina espírita, muitas questões perpassam por nossas mentes. Logo nos deparamos com alguém nos orientando para sermos resignados. O que seria então resignação? Como compreender os dramas que a vida nos propõe, frutos ou não de suas escolhas, de nossas escolhas? Como proceder para ser considerado um indivíduo resignado? Será que é fácil? Será que é difícil? Muitas vezes entendemos resignação como a aceitação do problema ou da dor, sem buscarmos alívio, respostas ou entendimento para o que ocorre conosco. E também, principalmente, porque devemos ser resignados, questionando aonde isso vai nos levar. É justamente esse significado que complica o ensinamento. Se resignação é somente aceitação, sem expectativas de mudanças, ou mesmo aceitação pura e simples, fica muito fácil a derrapagem na acomodação, na inércia. É só dizer que Deus quer que assim seja e que nada eu posso mudar. Se muitos dos nossos problemas não podem ser mudados nessa existência, podemos, entretanto, pela sua compreensão, mudar a forma de enfrentá-los. Ou aliviamos o tal sofrer, passando pela dor, sem lamentação ou reclamação constante, atitude essa muitas vezes responsável por mais dor, ou fazemos o problema ou a dor parecerem maior do que realmente são. No que diz respeito à citação budista, a vida é sofrimento, é válido ressaltar que esse sofrer significa passar por, sofrer uma situação de dor. Não recebe, portanto, a conotação de lamentação, desesperação, como muitos assim entendem. A Terra, por ter sido um mundo de provas e expiações, e está nesse processo de transição para o mundo de regeneração, obviamente, meus irmãos, não é um paraíso de delícias. Estamos aqui para evoluir. A dor, nesse caso, quase sempre transforma-se no impulso evolutivo necessário à nossa caminhada. Atrelada à lei de ação e reação, ela nos convida, não raras vezes, ao reajuste, ao resgate de nossos débitos anteriores, ou até muitas vezes atuais. Quando temos um problema, a dor que dele resulta é um fato. Algo que acontece ou aconteceu. O sofrimento é a nossa resposta a esse fato, a nossa reação diante da dor, do fato,
do problema. É bom lembrar quanto a isso que a dor pode vir atrelada ao campo das causas e efeitos, mas o sofrimento é opcional, ou seja, não sofrer no sentido de se lamentar, de não se lamentar, não se desesperar, equivalendo a dizer não perder a esperança. Em verdade, isso não nos retira o cadinho da dor, mas sublima os nossos sentimentos em relação ao fato. Diante desses apontamentos, podemos afirmar sem sombra de dúvida que resignação é dor sem sofrimento. Momento em que o indivíduo, ante a imortalidade da alma, compreende o processo. Não pela subserviência, submissão ou inércia diante dos fatos, mas por uma oportunidade de crescimento que nos impulsiona à busca do melhor para nós e para o momento. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Que possamos combater o bom combate. Reflitamos sobre isso. Agradecemos a Irapuã pelo tema abordado. Sempre é bom ter a sua companhia, a sua presença, nos impulsionando a refletirmos mais sobre quais os caminhos que estamos andando. Que possamos continuar nossa reflexão sobre o ensinamento trazido hoje. Agradecemos ao nosso Pai Celestial, ao nosso eterno Rabi da Galileia Jesus, a equipe da TV7 do Mundo Físico, e não podemos esquecer de agradecer a equipe do Mundo Espiritual, que nos ilumina sempre. Foi um prazer imenso estar com você. Até o nosso próximo encontro.